Capítulo 39. A Ferraria Ferro. Originalmente, quando Tang San estava na seita Tang, ele foi particularmente encarregado de fazer armas ocultas. Antes dele pular do precipício, ele já havia alcançado o nível de diretor da seita externa. Ele estava extremamente familiarizado com o processo de manufaturação das armas ocultas da seita Tang. A renda da seita Tang contava praticamente exclusivamente com o veneno e as armas ocultas manufaturadas pela seita exterior. Após Tang San refletir cuidadosamente, ele decidiu copiar esse método no continente Doulu. Embora já houvesse certas dificuldades, ainda era possível tentar. Assim, Tang San decidiu aproveitar a folga do dia para procurar uma ferraria que pudesse cooperar com ele. Entrando no nível de ancião espiritual, contanto que ele se submetesse novamente ao teste de nível no próximo mês quando ele fosse ao hall dos espíritos para retirar seu salário, Tang San teria uma renda de 100 moedas de ouro. Como ferreiros eram uma ocupação de baixo nível, contratá-los era barato. Ele acreditava que seria capaz de pagar isso. Além disso, com todos os custos da manufaturação das armas ocultas divididos entre eles, dinheiro não era problema. A razão pela qual ele havia resolvido procurar uma ferraria com que ele pudesse cooperar em fazer armas ocultas do tipo mecanismo era porque Tang San decidiu que ele precisava fazer vários tipos de armas ocultas ainda mais poderosas. Afinal, esse mundo era diferente do seu mundo anterior. Ele teria que coletar todos os materiais sozinho. Fazer armas ocultas mais poderosas naturalmente iria requer ainda mais tempo e esforço. É claro que Tang San certamente não contaria a outros como fazer as armas ocultas da seita Tang. Ele apenas precisava contratar um ferreiro para fazer os componentes das armas ocultas. Fazer a montagem final por si mesmo já era o suficiente para manter o segredo. Mas mais importante do que os ferreiros serem incapazes de copiá-las, se eles poderiam ou não fazer o que Tang San queria era impossível de saber. Após perguntar para vários transeuntes, Tang San finalmente achou o lugar. A maior ferraria da cidade Sotu. O nome da ferraria era bem simples. Apenas chamada de ferraria. Sem nenhuma palavra adicional. Sem entrar na ferraria, ele já podia ouvir o intenso barulho de marteladas. O concentrado e melodioso som. Claramente havia um grande número de ferreiros trabalhando ali. Da aparência externa do lugar, a ferraria era claramente muito maior do que aquela em que Tang San havia trabalhado na cidade Noodin. Ela deveria ser umas 5 ou 6 vezes maior do que a ferraria do Shi-san. Na grande antessala estavam expostos vários tipos de produtos prontos organizados pelo tipo, divididos em 3 grandes áreas: objetos de uso cotidiano, armas e armaduras, respectivamente. Desses, os objetos de uso cotidiano ocupavam aproximadamente metade da área. O resto estava dividido igualmente entre armas e armaduras. A antessala da loja estava separada da área de trabalho por longas cortinas pretas. As cortinas tinham 3 metros de extensão, com um caractere de ferro da cor branca e com 1 metro de diâmetro, parecendo muito imponente. Na antessala da loja havia 6 ou 7 assistentes responsáveis por receber os clientes, encontrar aqueles que chegavam e acompanhar aqueles que iam embora até a saída. A divisão do trabalho era extremamente clara. Alguns estavam responsáveis por receber os clientes e fazer negócios. Alguns eram responsáveis por entregar produtos terminados. Além disso, um homem de meia-idade alto e robusto estava sentado atrás de um balcão responsável por coletar o dinheiro. Tang San pisou dentro da loja, se dirigindo diretamente para o balcão. Um assistente da loja se apressou para encontrá-lo, obstruindo o caminho de Tang San. Jovem senhor,
O que você deseja? Tang San sorriu internamente. Um senhor era um senhor. Mas infelizmente eles ainda haviam adicionado a palavra jovem. Embora sua altura se aproximasse da de um adulto. Seu rosto infantil revelava que ele era um jovem. Eu quero falar sobre um acordo de negócios. Tang San disse com um sorriso. O assistente mediu Tang San várias vezes. As roupas de Tang San eram bem simples. Feitas de tecido sem nada de especial. A aparência média. A estatura bem construída. Parecendo com uma pessoa comum. Se você quer alguma coisa feita, você pode falar diretamente comigo. Tang San disse. É possível que você seja incapaz disso. Esse é um acordo de longo ermo. Se possível, uma colaboração permanente. Enquanto falava, Tang San tirou um papel de seu peito. Você pode ler isso? Aquilo era o diagrama do design dos componentes de uma arma ocultas. Quando Tang San fez as armas ocultas sozinho, ele também precisava de desenhos avançados, cuidadosamente medidos e calculados para mais tarde ser capaz de fazê-las. Isso não era uma coisa que qualquer um poderia gravar em sua mente. O assistente pegou os planos e com apenas um olhar ficou confuso. Nos planos estavam desenhados vários designs complexos. Deixando de lado lê-los, ele não conseguia nem mesmo entender o que essa coisa era. Isso. O assistente mais uma vez olhou para Tang San e então disse. Eu vou pedir para que você espere um momento. Eu vou consultar o gerente da loja para ver se isso é algo que nós podemos fazer ou não. Terminando de falar, ele imediatamente se virou e correu para o balcão. O robusto homem de meia idade atrás do balcão rapidamente pegou o desenho entregado pelo assistente. Em um instante sua cara já estava tomada por uma expressão de surpresa. Dizendo alguma coisa para o assistente. Ele veio de trás do balcão e foi guiado pelo assistente até Tang San. Rapaz! Foi você que trouxe esse plano? Eu não consigo ver o motivo de você querer fazer essas coisas. Você pode me explicar isso? Tang San disse. Você não precisa saber para que elas serão usadas. Eu só quero saber se você pode ou não fazê-las. Elas devem ser feitas do ferro refinado de melhor qualidade. Perfeitamente forjadas com essência de ferro. O homem de meia idade franziu o senho. Eu sou o dono dessa loja. Eu me chamo Tai Shin. Rapaz! Você sabe qual é o preço de essência de ferro? Adicionando os custos da manufaturação, isso não fica uma soma pequena. É melhor você pedir para um adulto da sua família vir conversar comigo. O coração de Tang San repentinamente mudou. Ele conseguiu sentir flutuações de poder espiritual vindas do homem de meia idade diante dele. Inesperadamente o chefe dessa ferraria era um mestre dos espíritos? É claro que eu sei qual é o preço da essência de ferro. Eu não vou esconder isso de você. Eu também sou um ferreiro. Porém eu simplesmente não sou forte o suficiente. Eu não consigo fazer todas essas coisas sozinho. Portanto eu vim até você aqui. O preço da essência de ferro. Pelo peso. 1 quilo de essência de ferro custa 10 moedas espirituais de ouro. Eu tenho certeza. Com o tamanho desse lugar, eu acredito que vocês devem ser capazes de refinar essência de ferro. O homem de meia idade assentiu, dizendo: Você sabe o preço certo. Mas você deve saber que a tenacidade da essência de ferro é muito maior do que a de ferro refinado comum. Assim forjá-la é naturalmente muito mais difícil. Quando a usando para criar qualquer produto, o custo para processá-la é igual ao preço da própria essência de ferro. Em outras palavras,
Para usar 1 kg de essência de ferro para forjar qualquer coisa, nós teremos que cobrar 10 moedas espirituais de ouro para as despesas de processamento. E os objetos nesse seu esquema também são muito complexos. Nós ainda precisaremos cobrar mais 50%. Se uma pessoa comum estivesse ali, ouvindo o ferreiro falar sobre forjar alguma coisa inesperadamente determinando o preço em moedas de ouro, com certeza ela iria ficar grandemente chocada. Mas Tan San sabia que o preço que esse chefe Taishin havia determinado já era extraordinariamente justo. Em seu coração sua impressão favorável imediatamente aumentou. Tio, o seu preço não será problema. Se a quantidade que eu preciso que seja feita for comparativamente grande, é possível conseguir algum desconto? Embora Tan San não fosse pechinchar muito, ele ainda iria tentar conseguir um desconto necessário. Taishin murmurou. Certamente. Se você pedir essência de ferro para forjar essas coisas, mesmo se for o nosso maior cliente, o custo do material não vai diminuir. Eu não posso perder dinheiro. Mas eu ainda posso descontar 10% dos custos de mão de obra para você. Se o seu pedido de essência de ferro for maior do que 10 kg, então eu posso abaixar para 8 décimos. O menor valor que eu posso cobrar também é 8 décimos. Tan San assentiu sinceramente, dizendo: então está decidido. Eu vou incomodá-lo para fazer uma dezena de acordo com os planos que eu lhe dei. Eu já calculei em detalhes. Cada um deve requerer aproximadamente 2 kg de essência de ferro. No total são 20 kg. Taishin olhou perplexo para Tan San. Você quer tantas assim? De fato são 20 kg de essência de ferro. Incluindo o custo de mão de obra são 500 moedas espirituais de ouro. Mesmo se eu te der o desconto de 2 décimos da mão de obra, ainda são 440 moedas espirituais de ouro. Vendo a aparência de Taishin, Tan San entendeu que ele estava com medo dele não ter todo esse dinheiro. Tio, você também é um mestre dos espíritos. Tan San de repente disse. O coração de Taishin tremeu, olhando para Tan San com as sobrancelhas franzidas. Tan San disse: eu gostaria de conversar com você a sós. Isso é possível? Mais de 400 moedas espirituais de ouro por um negócio. Mesmo se fosse a maior ferraria da cidade Suotu. Esse com certeza era um grande acordo. Era preciso saber que os ganhos anuais deles eram apenas de aproximadamente 300 moedas espirituais de ouro. Taishin assentiu, dizendo: então, por favor, me siga para a parte de trás. De uma vez ele levou Tan San andando em direção à parte de trás, passando pelas cortinas de separação. Tan San imediatamente viu uma cena impressionante. A antessala da ferraria já era bem grande. Mas essa área de trabalho na parte de trás era ainda maior. Até onde os olhos podiam ver estava ocupada por um grande forno de fogo vermelho. Havia pelo menos 50 ferreiros trabalhando simultaneamente. O olho do demônio púrpuro de Tan San era excepcionalmente aguçado. O olhar simplesmente passando sobre esses ferreiros, secretamente acenando com a cabeça em seu coração. Embora os ferreiros ali não fossem todos tão robustos, quer fossem as suas expressões ou as suas mãos, eles estavam todos extremamente calmos. Claramente todos eram ferreiros seniores. Ser capaz de sustentar essa grande ferraria também requeria a existência desses vários ferreiros extraordinários. De repente, Tan San fez uma pequena expressão de surpresa, pensando alto.
Por que vocês também estão aqui? Taixin parou de andar, olhando confuso para Tang San. Rapaz, há algum problema? Em seu coração, Taixin não confiava em Tang San. Afinal, ele parecia ser muito novo. Mas os planos que Tang San proveu não tinham a menor aparência de uma brincadeira. Além disso, esse era um pedido de mais de 400 moedas espirituais de ouro. Taixin não podia deixar isso escapar por causa de sua suspeita. Embora eles fossem a maior ferraria da cidade Suotu, de nenhuma forma eles eram a única ferraria. Seguindo o olhar de Tang San, o que havia chamado a atenção de Tang San foi dois ferreiros jovens no meio de seus trabalhos. Eles pareciam ter 18 ou 19 anos. Ambos tinham olhos de leopardo, parecendo extremamente similares. Constituição forte. Músculos bronzeados se erguendo como pequenas colinas. Os martelos de forja em suas mãos também eram muito maiores do que os dos outros ferreiros, forjando de forma extremamente firme, ao ponto deles serem até mais eficientes do que alguns dos ferreiros de meia-idade ao redor deles. Taixin viu Tang San prestando atenção neles e não pôde evitar rir orgulhosamente, dizendo: essas duas crianças estão crescendo cada vez mais fortes agora. O que você acha disso? Os ferreiros daqui são muito bons. Certo. Esses dois são os meus filhos gêmeos. Um se chama Tai Long, o outro Tai Agao. Embora eles sejam jovens, eles ainda seguiram os meus passos e são os melhores ferreiros da loja. Com certeza Tang San estava olhando para esses dois. Eles eram os irmãos Tai que ele e Xiao Wu haviam derrotado da última vez no ringue da arena espiritual. Aquela combinação sangue de ferro. Daquela vez, a habilidade tudo em uma jogada deles até mesmo feriu Tang San. Ouvindo Taixin dizer isso, Tang San imediatamente entendeu o motivo pelo qual Taixin teria flutuações de poder espiritual. Julgando pelas flutuações de poder espiritual, a força de Taixin não era muito poderosa. Não igual aos seus dois filhos. Claramente, os espíritos de Tai Long e Tai Agao tinham certo grau de variação na idade deles. Mesmo se fosse numa academia de mestres dos espíritos avançada, eles ainda deveriam ser considerados bons estudantes. Se nós chegarmos a um acordo, então eu gostaria que eles forjassem essas coisas. Tang San era um ferreiro e um mestre dos espíritos. Naturalmente ele entendia claramente que forjar com o suporte do poder espiritual era muito melhor do que a forja de ferreiros comuns. Equilibrar o nível de força assim como controlá-la. Ambas eram coisas que pessoas comuns jamais poderiam esperar fazer. Taixin olhou atentamente para Tang San, sorrindo levemente. Ele disse: se nós realmente chegarmos a um acordo, isso não será problema. Ele levou Tang San diretamente para trás da área de trabalho, para um quarto dentro de um quarto com uma escrivaninha e 7 ou 8 cadeiras, assim como uma simples cama de madeira. Esse claramente era o escritório desse chefe. Comumente ele também deveria ser usado para descansar. Pela janela se podia ver claramente a situação na área de trabalho. Sem falar nada, Taixin imediatamente andou até ficar atrás da escrivaninha e se sentou, ao mesmo tempo convidando Tang San para se sentar com um gesto. Da sua primeira impressão desse jovem, Taixin gostou bastante das maneiras no estilo pé no chão de Tang San. Mas se fosse sobre negócios, ele sentia que isso era ainda mais ridículo. Se não fosse pela possibilidade de 1 em 10.000, ele não teria deixado Tang San segui-lo para dentro. Que tipo de negócio um jovem que não parecia ter nem mesmo 15 anos de idade poderia prover para ele? Além disso,
Ele até falou sobre essência de ferro. Rapaz! Você disse que você também é um ferreiro? Taishin perguntou. Tang San sorriu internamente. Ele entendia um pouco a atitude de Taishin. Afinal, ele era muito jovem. Sim. Eu sou um ferreiro. Meu pai também é um ferreiro. Eu aprendi a negociar com ele. Ouvindo